Jesus, Tu és o Verbo. Tu és a palavra que se encarnou. E nós cremos que essa palavra que é viva e que é eficaz, que ela nos penetra ao ponto de separar-nos, Deus amado, alma e espírito. Nós cremos e confiamos e pedimos que essa palavra seja hoje a nós revelada e ministrada para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu orando, buscando ao Senhor, discernir em Deus aquilo que deveria ser compartilhado hoje, ouvindo também coisas, ouvindo louvores, ouvindo ministrações, buscando em Deus, buscando pelo Espírito algo. Eu vou falar hoje algo aqui, que não é algo que a gente costuma seguir numa linha, mas eu creio também, e nós não podemos também se equivocar pensando que tais coisas não são para nós hoje. Sim, tudo que está na palavra, tudo que foi revelado a nós é para nós hoje, é para ser revelado a nós hoje. E diferente um pouco de algumas situações no qual nós temos sido direcionados a Deus para ministrar, hoje eu quero falar sobre algo que às vezes nós não compreendemos pelo Espírito, que nós somos detentores disso. O que é isso? Hoje eu quero falar sobre vida em abundância. Vida em abundância. E eu quero ler aqui com você aqui, que está escrito lá no Evangelho de João, João capítulo 10, a partir do verso 9, eu vou ler João capítulo 10, verso 9 e 10, Jesus aqui falando aqui, são palavras de Jesus, Jesus tratando aqui, e quando você vai ler os versículos que antecedem o versículo 9, Jesus está falando aqui uma linguagem, usando uma linguagem para tratar aqui, ele está falando sobre ovelhas, ele está falando sobre pastor, e ele fala que eu sou a porta, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, isso aqui já é tremendo, porque ele fala assim, você tem que entrar por mim, você tem que passar por mim, não é passar ao lado, é passar por mim, em mim. Ele fala assim, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Essa linguagem, como eu disse aqui, é uma linguagem que Jesus está falando aqui, uma linguagem usando uma referência natural, ovelhas, pasto, pastor. Principalmente para aquela época, essa linguagem é muito mais relevante. O povo daquela época compreendia essa linguagem de uma forma muito mais clara do que nós hoje, por exemplo. Porque aquilo fazia parte do contexto de vida deles. E ele continua dizendo o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui, a figura do ladrão aqui, para ficar claro aqui, para não deixar dúvida para ninguém, a figura do ladrão aqui está sendo figurado aqui, na verdade esse ladrão aqui que ele está dizendo aqui é o inimigo, Satanás, o diabo. Mas esse cara aí te deixa de canto. Porque ele fala o seguinte, esse tal aí, ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas ele fala o que ele fez e o que ele veio fazer. Eu vim para que tenham vida. Só aí já seria tremendo. Mas ele fala que tenham vida e a tenham em abundância. Uau! Jesus está dizendo que ele veio para trazer vida. Mas não somente vida, porque a vida que ele tem por si só já é tremenda. Mas ele fala assim, eu vim trazer em abundância. Vida e vida em abundância. Essa palavra aqui, vida, no original, é a palavra zoe. Hoje ficou meio famosinha essa palavra aí, tem até cachorro, gato, cachorro, animal doméstico com o nome de zoe. Zoe. Zoe, que significa o seguinte, essa palavra zoe no original, significa a vida de Deus, a vida do próprio Deus, a vida que Deus nos dá. Zoe é a vida que Deus nos concede. Essa vida zoe, só Deus pode dar. Só Deus. A origem dessa vida é Deus. Zoe
só consegue vir de Deus. Não tem outro lugar que seja fonte de Zoe, dessa vida. E ele fala assim, eu vim trazer essa vida, a vida do Pai, a vida de Deus, a vida que meu Pai tem, eu vim trazê-la para vocês. E eu vim trazer ela em abundância. Yes, uau, uau. E nós, os crentes, uau, os evangélicos, gospel, deturpamos às vezes essa abundância. Nós pensamos que Deus vem trazer um pacotão da bênção dos favores materiais. Melhor carro, melhor casa, melhor emprego, melhor empresa, melhor material. E não é bem isso que Cristo está dizendo aqui. Não que tais coisas, não que os favores de Deus, não que as bênçãos de Deus materiais, vamos colocar assim, não sejam também para nós desfrutarmos. Sim, inclusive eu até creio que Deus, se assim Ele desejar e assim for da vontade dEle, Ele usa o ímpio para abençoar o justo. Eu já experimentei disso na minha vida. De um ímpio, Deus levanta para abençoar um justo. Eu creio que Deus faz isso. Porque Deus faz o que Ele quer. Mas essa palavra abundância, aqui no original, lá no grego, significa, é meio que óbvio algumas coisas, mas é importante a gente compreender o que foi que Deus nos concedeu através de Cristo. Essa vida em abundância significa que essa vida, esse zoe de Deus, essa vida que vem de Deus, procede de Deus, essa vida em abundância significa que é além, é acima, é mais do que necessário, é excedendo abundantemente, é vantagem, é extremamente, olha o original que significa, muito altamente, além da medida, supérfluo, veemente, é uma coisa que é inalcançável aos pensamentos humanos, porque o que Deus nos concede é muito mais do que nós precisamos, é muito mais do que a nossa necessidade. Ele é tão bom, Ele nos ama tanto, Ele é tão tremendo, que Ele não apenas não nos deu vida, mas deu uma vida abundante. A questão é que quando nós olhamos hoje para a igreja, e aqui igreja que eu falo no modo geral, o corpo de Cristo, nós não temos muito identificado essa vida abundante. Podemos até ver alguns irmãos, às vezes, bem economicamente, mas com escassez de alegria, com escassez de felicidade, com escassez de paz, com escassez de generosidade, com escassez de várias coisas, principalmente no âmbito emocional. Para dar um exemplo, as redes sociais estão aí que não me deixam falar a verdade sozinho. Muitos postam coisas assim super legais, mas quando você vai ver, o interior dessas pessoas está vazio, seco, oco. A essência de Deus, a essência de Cristo, a vida zoe, não está abundante. Por quê? Porque essas pessoas não têm usufruído, não têm entendido, não têm compreendido e não têm tomado posse pela fé dessa vida. Que essa vida, diferente de qualquer coisa que o mundo que possa nos oferecer, essa vida ela não vem de fora para dentro. Essa fonte, ela jorra de dentro para fora. Essa fonte jorra de dentro para fora. A palavra de Deus nos afirma que Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte dessa vida. Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte de todos os nossos recursos, de tudo que nós precisamos, no âmbito emocional, no âmbito natural, nas questões espirituais. Ele é a nossa fonte. E essa fonte, ela jamais se extingue. É uma fonte inesgotável. Deus, Ele não tem limite nele mesmo. E essa fonte, ela jorra, como eu disse, de dentro para fora. É por isso que para usufruir dessa fonte, desse recurso, disso que Deus tem, nós precisamos ter Deus habitando em nós. Porque Deus não veio para ser nosso amiguinho.
Deus não deu Jesus para ele ser nosso coleguinha. Ou na linguagem aí dos boleiros, ou na linguagem do nosso parça. Ou como antigamente, não sei se hoje ainda usa isso, nosso brother. Na minha época era brother. Ô brother. Aí depois começou a ficar um pouquinho mais avançadinho. Aí começou, ô velho. Né? Ô velho, chega aí. Ninguém entendia que velho era chegado, né? O cara chegado. Não era... Não, Jesus não veio, Deus não veio para ser meu amiguinho. Ele não veio para ser meu parceirinho. Porque tem algumas pessoas que pensam que Jesus é um amigo imaginário. Sabe aquele amiguinho imaginário? Tem algumas pessoas que têm amiguinho imaginário. Ah, meu amiguinho imaginário. Que é um demoninho imaginário, né? Não! Jesus veio, ele morreu naquela cruz e subiu. Ele falou assim para os discípulos: eu preciso ir para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito de Deus não vai ser derramado. E ele precisa ser derramado. Porque esse é o mistério que está sendo revelado. Deus em nós. Deus em nós. E somente Deus aqui, em mim, é que essa fonte em mim pode jorrar. Essa fonte, ela vem de Deus. E a Bíblia fala que Deus é Espírito. E Deus, sendo Espírito, Ele quis fazer o quê? Ele olhava para a terra, Ele via, e Ele não encontrava lugar de morada. E Ele não queria ser só nosso amigo. Ele não queria ser só nosso Deus, todo-poderoso. Trovões, raios, relâmpagos. Ele queria ser o nosso Pai. E Ele não queria morar em templos, em castelos, em nada feito por mãos humanas. Ele queria habitar em nós. E Ele fez isso. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo, esse Deus que é tão tremendo, por isso que isso é loucura para o mundo não entende. Primeiro que o mundo já nem aceita tanto Deus assim, né? Vamos falar a verdade. Mas você imagina você falar para alguém do mundo, um intelectual, aí as mentes pensantes do mundo, fala assim: Deus é todo poderoso, Ele que fez tudo. Eu vou te contar mais uma coisinha, que é um detalhe sim, que é a cerejinha do bolo. Ele habita em mim. Não é que eu caminho, não é que eu tenho um lugar que eu vou lá e adoro Ele, tem um lugar de adoração a Ele. Não, Ele habita em mim. E Ele é uma fonte de água inesgotável. E essa fonte é a fonte que gera em nós a vida. Um dos nomes de Deus, na Bíblia existem vários nomes que são dados a Deus. Deus é chamado de vários nomes. Na verdade, o próprio nenhum nome é capaz de dizer efetivamente quem Deus é. Não existe. Tanto é, não sei se vocês sabem disso, mas os judeus, eles nem proferem o nome de Deus. Porque é uma coisa tão poderosa, eles entendem que é uma coisa... É incapaz de nós proferirmos o nome de Deus. Nada pode definir Deus. Nada define Deus. Nada. A gente tem... Deus, ele deixou na palavra dele algumas expressões para trazer um conhecimento, um entendimento, uma revelação de facetas daquilo que é o caráter, o atributo dele. E uma das coisas que acontece quando Abraão tem aquele momento profundo com Deus, quando Deus pede o seu filho Isaque e fala para ele entregar Isaque a Deus, e Abraão decide fazer isso, e antes que Abraão vai executar ali Isaque, Deus fala assim: oh, para com tudo isso aí, eu já entendi. Você me obedece, você me ama. E aí a Bíblia fala que Abraão olha e vê num arbusto um cabrito ali enroscado. E ele pega aquele cabrito e oferece em sacrifício. E ali, essa passagem ali que está em Gênesis capítulo 22, no verso 13, 14 ali, essa expressão ali no original, ali tá, a palavra ali está no hebraico, é Yahvé Jireh. Javé Jireh. Antigamente nós chamamos de Jeová Jireh. Na verdade, Jeová não é a tradução mais correta para a palavra aqui. É Javé. Mas a palavra Yahvé Jireh. Deus proverá. O significado dessa palavra, a tradução dessa palavra significa: o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá.
Você está na última hora, você já levantou o cutelo, vai sacrificar. Pum, o Senhor proverá. Nós, muitas vezes, antes de chegar nesse momento, sim, a gente já está desistindo, já está duvidando, já está fraquejando. Mas o Senhor é o Senhor, uma das coisas que Deus faz, uma das coisas que Deus é, Ele é provedor. O Senhor proverá o quê? Não sei. Aquilo que Ele quiser, aquilo que é necessidade, aquilo que é, pode ser paz, alegria, pode ser recursos, aleluia. Pode ser provisão, no sentido de abrir uma porta. E pode ser também, não fica triste não, fechar a porta. Porque o abrir e o fechar é dele. É Deus que abre e Deus que fecha. Quando você vê uma porta fechada, antes de botar a culpa no diabo, tente falar assim: Deus, é você, né? Obrigado, tu me livraste, e eu não entendi, nem estou entendendo talvez, mas eu vou ficar quietinho, deixa eu... O Senhor proverá, o Senhor proverá. Nós tivemos uma mega oportunidade de experimentar o Senhor proverá, na pandemia, por exemplo, e muitos nessa hora fraquejaram. Porque é muito fácil, muito legal, quando eu estou com a minha conta bancária ok, minha família ok, estou numa igreja muito estruturadona, legal, estou com um cargo lá, me reconhece, me chamam de obreiro, me chamam de presbítero, me chamam de diácono, sei lá o nome que chamam lá no lugar onde você está inserido, de líder, porque também isso agora está na modinha, né? Faz um tempo aí, essa moda não muda, não sai. Líder, mas agora alguns subiram um degrauzinho a mais, coach. Eu sou coach. Uau! Então, aí vem a pandemia. E aí, muitos nessa hora fraquejaram. A igreja fraquejou. A igreja que era para ser o luzeiro do mundo, se escondeu debaixo da cama. Muitos se perderam, muitos se equivocaram, muitos se enfraqueceram, muitos começaram a apostar da fé. Mas essa abundância que Deus nos dá é para nós experimentarmos. As pessoas estão hoje, muito agora mais radical, eu vejo isso com uma forma muito mais radical hoje, porque hoje se deu voz para, né, para muitos, a internet deu voz para qualquer um. E tem muito crente pensando que nós temos que ser voz. Nós não temos que ser voz, nós temos que ser uma mensagem. A sua vida tem que ser uma mensagem. A minha vida tem que ser uma mensagem. Voz, a Bíblia fala que tem muitos no mundo. Mas nós somos uma carta viva. Nós somos uma mensagem. Qual é a mensagem? Ele existe. Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele existe. Ele habita em nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, Ele tem a cura, Ele tem a vida, Ele tem a graça. Eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. Se você entender só isso aqui, e amanhã, no seu lugar, que você estiver, no seu trabalho, no seu contexto que você tiver de vida, na escola, sei lá, na universidade, e você entender que você é a mensagem, você vai ser a diferença naquele lugar. Eu sou a mensagem. Eu sou uma carta. Então, hoje eu estou vendo as pessoas inverterem o papel. E essa radicalização está muito exposta. Que papel que estão invertendo? As pessoas estão achando que elas são todas autossuficientes. E que tudo, a provisão depende delas, daquilo que elas fazem, daquilo que elas têm, daquilo que elas são. Então as pessoas estão procurando hoje satisfazer as suas vontades, o seu eu. Isso hoje está muito pungente. Tanto é que o que você mais vê hoje na internet, por aí, busque os seus sonhos, realize os seus sonhos. Você não pode deixar não desista do seu sonho. A perguntinha que deveria ser feita é: esse sonho aí é a vontade de Deus? Sim ou não?
Porque se não for de Deus, filho, pode ser o sonho mais bonito da face da terra. Não tem Deus nisso. Deus não nos salvou para eu realizar o meu sonho. Oh, vida cruel. Tem muito crente que tem a síndrome do Lipe, né? Quem é os antigos vai lembrar desse desenho. Oh dia, né? Oh dia, oh céus, oh azar. Hoje não ganhei a benção. Oh, meu companheiro de trabalho aqui foi promovido e eu não. Oh dia, oh céus. Não foi isso para que Deus nos chamou. Deus não chamou para esse tipo de coisa. Mas as pessoas estão pensando assim, que elas em si mesmas são autossuficientes. Cada vez mais as pessoas acham que elas não precisam de Deus, que na verdade se Deus nem existe, e se Ele existe, não precisa de você não, tá? Fica no seu lugarzinho. Esses dias eu ouvi falar assim, uma pessoa falando assim, mas se Deus existisse, aquela história que a gente já ouviu algumas vezes, por que permitiu tal coisa, por que não permitiu tal coisa? Eu não preciso de Deus não, porque o meu pai morreu onde ele estava, então eu não preciso dele, ele que fica no lugar dele. Não entendem. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou o entendimento dessas pessoas. Mas nós temos uma vida. E essa vida é uma vida em abundância. Onde nós temos que compreender essas coisas. Quando nós lemos lá no Salmos 23, que é um salmo assim, uau, é um dos salmos quase o ápice dos cristãos, né? Ele só dá uma perdidinha de leve para o Salmo 91. O famoso Salmos das páginas amarelas, né? Que ficava lá a Bíblia aberta na casa do vovô, da vovó, quem experimentou isso, né? Ficava a Bíblia aberta só no Salmo 91. Ficava só aberto aquilo ali, ficava tão empoeirado, ficava a página amarela. Mas o Salmo 23, ele também é muito conhecidão. Só que no Salmo 23, no versículo 5, ele fala assim, que ele vai preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. E nós entendemos isso muitas vezes de uma forma equivocada. Nós pensamos que esse momento é o momento da vingança. Uau, e agora? Deus vai pegar o meu inimigo. Primeiro que nós temos que entender é o seguinte, quando Deus está dizendo, prepara uma mesa, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, aí existe relacionamento, comunhão. Segunda coisa, a mesa de Deus é farta. Tem fartura. E quando senta à mesa, significa o seguinte, esse cara é meu inimigo, vai sentar na mesa comigo, vai sair daqui meu amigo. Ou ele vai saber o Deus que eu sirvo. Ele vai saber que é um Deus, quem é o meu Deus, que ele é bom, que ele é tremendo, que ele é maravilhoso. Nós pensamos que essa hora é a hora que Deus vai me vingar. Eu vou ficar na mesa sentando aqui, comendo só as coisas boas, os manjares, e o meu inimigo vai ficar olhando com fome. A gente pensa assim, a imagem. Não é isso. Preparas uma mesa perante o meu inimigo. Significa o seguinte, Deus acaba com essa guerra. Acaba com esse conflito. Acaba com essa luta. O Senhor é o Deus da paz. Mas independente dessa questão do inimigo, que é onde eu quero focar aqui, direcionar, é dizer que existe uma mesa. É farta. A mesa é farta. A mesa é farta. Nós temos uma mesa à nossa disposição. Eu quero ler aqui com você, se você quiser me acompanhar, me acompanha. Lá no livro de Números, Números capítulo 13, nós vamos ler aqui uma passagem que também é bem conhecidona. Números capítulo 13, quando está falando ali que alguns homens foram escolhidos, chamados de espias, eles foram separados para espiar a terra, chamada Terra Prometida. A Bíblia diz que Deus orienta, dá uma direção, fala com Moisés, e fala para Moisés, Moisés separa 12 homens, um de cada tribo, e fala para eles irem olhar e espiar a terra, e trazer lá, dizer o que eles viram. Aqui fiz um resuminho aqui, né? E a Bíblia fala que esses homens são separados, e esses homens são enviados, eles vão lá espiar a terra que Deus havia prometido, para ver como que aquela terra era, quem que estava na terra, o que ia ser feito, o que tinha, qual que era o povo, como que era esse povo. E eles vão nessa terra, 12 espias, eles vão espiar a terra, e eles voltam, e eles veem
de espiar a terra, eles ficaram espiando a terra por 40 dias. Guarda aí, 40 dias. E eles voltam, e a Bíblia diz que eles fazem um relatório. E olha o que eles falam aqui no verso 27. Números 13. Números 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. E olha o que eles dizem. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. E esses são os frutos dela. Vou ler só esse versículo por enquanto. Eles voltam de espiar a terra. E eles dão um relatório, eles fazem um relato para Moisés. Para Moisés, e ali o povo está ali com ele ali. Eles dizem assim, realmente nós fomos lá. E de fato, como Deus tinha dito, essa terra, ela mana leite e mel. O que isso significa mana leite e mel? Qual que é a linguagem de uma terra que mana leite e mel? A linguagem que eles estão dizendo aqui, segundo a palavra de Deus, o que ele está dizendo? O que eles estavam dizendo? Essa terra é boa, tem fartura, tem provisão, é uma terra muito farta. Mana leite e mel. E eles trouxeram para mostrar para eles lá alguns frutos da terra. E para vocês terem ideia, eles trouxeram um cacho de uva daquela terra, que era tão tremendo, tão abundante, tão farto, que para trazer um cacho de uva, eles pegaram uma vara e 2 homens para trazer um cacho de uva. Você já imaginou? E eles trouxeram também romãs, figos, e mostraram, olha o fruto, olha como é bom, olha que fruto maravilhoso, a terra é muito boa. Ou seja, o relato desses espias, eram 12, o relato dos espias foi correto. Naturalmente dizendo, eles acertaram. Eles trouxeram um relato natural, correto, segundo uma interpretação humana, correta. Que eles falaram assim, lá é muito bom, mas tem um detalhe, tem gigantes. Tem gigante lá. O povo lá e o povo de lá. Eu vou falar mais, é o que eles disseram. Nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, perante eles. Então, eles faziam uma leitura, naturalmente dizendo, humanamente dizendo, correta. Eles não erraram, não, eles não mentiram. Eles não fizeram um combinadinho, vamos chegar lá para Moisés, vamos dar uma... Moisés, é o seguinte, tem até um frutinho bom lá, mas... tem uns caras lá, um inimigo, não dá não. Não, eles não mentiram, eles falaram a verdade. Só que a leitura desses homens, de 10 desses 12, foi somente natural. Eles não entenderam que mesmo sendo uma terra muito boa, mas que estava habitada, e que aquele povo lá era um povo grande, gigante, os filhos de Enaque, que a Bíblia fala, né? Esses homens eram homens de quase 3 metros de altura, homens grandes, e eles pensaram assim, eles olham para aqueles caras e falam, nós vamos levar um pau, nós vamos perder. Porque é a interpretação que eles tiveram natural. Naturataram porque eles não creram que o Deus que prometeu dar a terra ia cumprir. Quando eles olham com seus olhos naturais, eles duvidam. E para que a gente entenda bem esse contexto aqui, nós vamos ver o que acontece aqui. Eles murmuram, aí eles dizem esse relatório, aí vem Caleb e fala assim, a Bíblia fala que Caleb toma a palavra e fala, opa, me dá a palavra aqui. Não, vamos lá, vamos possuir, a gente consegue vencer eles, vamos lá. Aí os caras falam, você está maluco, velho? Eu estou fazendo na linguagem de hoje, né? SAP, na linguagem de hoje. O cara falou, tá maluco, tá doido? Não tem como vencer aqueles caras, meu. Fica quieto aí. E não, vamos lá, porque nós vamos vencer. Nenhum momento... Caleb diz assim, não, eles são fraquinhos, eles são poucos e fracos, e a gente percebe que eles não têm muita manha com guerra não, eles são, não, ele não diz isso não, ele entende que eles são homens grandes, são homens fortes, é um povo numeroso, mas ele falou assim, e daí? Deus peregrinando até que morresse toda aquela geração. Lembra que eu falei dos 40? Precisou passar 40 anos, para que aquela geração inteira morresse. O que Deus fez? Para cada dia que eles ficaram espiando a terra, para cada dia, eles ficaram 40 dias espiando a terra, Deus deu 1 ano para ficar no deserto. Você imagina Caleb,
Porque Caleb ia entrar na terra. Só que Caleb teve que esperar 40 anos. Ele teve que esperar todos da geração dele morrer. Todos abaixo de 20 anos, acima de 20 anos. Todos. Só depois que todos morressem é que Caleb podia entrar na terra. Você conseguiria esperar algo assim? Presta atenção, o que Caleb tinha é convicção no seu espírito. Tanto é que a Bíblia fala que ele tinha um espírito diferente. Não era algo emocional, porque nenhuma emoção te sustenta por 40 anos. Somente a fé que nós temos em Cristo Jesus é capaz de nós segurarmos 40 anos para que a promessa seja cumprida. E a Bíblia diz lá, eu não quero entrar aqui, mas lá no livro de Josué, quando vai falar que ele vai tomar posse da terra, ele chega para Josué e fala assim, me dá a minha terra aí, porque chegou a minha vez. Eu estou esperando há tantos anos, e eu estou com o mesmo vigor, como na mesma época que Deus me prometeu. O que eu quero falar aqui conosco? Lembra? Deus nos deu vida em abundância. Esses espias, eles estiveram diante da promessa. Eles viram com seus olhos, mais do que isso, eles lá penetraram, experimentaram, tocaram o lugar. E não entenderam que era Deus falando com eles. E às vezes acontece isso com a gente, porque às vezes estamos diante daquilo que Deus nos prometeu, diante daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Às vezes nós até colocamos nossas mãos naquilo, dessa vida que Deus nos prometeu, abundante. Mas nós olhamos e nós interpretamos com os olhos naturais. Nós simplesmente fazemos a leitura daquilo como uma coisa humana, uma leitura humana, porque nós pensamos que Jesus, ele é aquele homem bonzinho, com cabelo escovado, quase uma chapinha, com a barba bem feitinha, com os olhos azuis, e que ele tem vários carneirinhos do lado dele, fica... Esse é o cenário que a gente pensa. Na hora que a gente vê que tem tribulação, eu falei, tribulação. E às vezes a gente está diante da terra, só que tem gigante. E o que a gente faz? A gente interpreta equivocadamente com nossos olhos naturais, sem fé. O que nós olhamos? O gigante. A adversidade. O inimigo. E não confiamos na promessa que Deus fez. Eu falei algo aqui esses dias atrás, e aqui eu creio que o Espírito Santo está me trazendo novamente isso à memória. Toda vez que você pega uma adversidade e dá mais poder para ela do que ela efetivamente tem, você transforma essa adversidade em um Deus. Para você, ela se tornou um Deus. E eu vou falar mais ainda. E como você transforma ela em um Deus, porque você dá um poder que ela não tem. Quem que tem poderes? Os deuses, né? Deuses com letra minúscula, os deuses falsos, né, que a Bíblia fala. Quando você dá mais poder para ela, você transforma ela em um Deus. Qual que é o problema? Você indiretamente, sem às vezes saber o que está fazendo, você está adorando, se rendendo. Porque se ela te faz você corre. Você está idolatrando a adversidade. E às vezes a gente olha para a terra e vê gigante. Eu vou fazer vestibular. É tão difícil. Tem 100 vagas, mas tem 50 mil concorrendo. Não vou brincar não com esse negócio. Não mexo com isso não. Estou dando um exemplo natural. As pessoas estão querendo sucesso, vitória, sem esforço. Os espias disseram, tem gigantes. Não tem como ganhar. Por que Deus, eles começaram a murmurar, por que Deus tirou a gente do Egito? Vamos levantar um outro líder aqui, agora aqui, e vamos pedir para ele levar a gente de volta para lá. Eu não sabia que esse negócio de ser crente era tão assim, tinha que enfrentar o inimigo. Eu pensei que era mó legal, cara, ele não é um parquinho de diversão, eu pensei que era parquinho. Que eu ia na roda gigante, ia ser mó legal. Ia pegar ali, ficar na pescaria. Pô, esse negócio aqui, estou tendo que trabalhar, não está legal não. Porque o foco de 10 daqueles caras eram gigantes. Mas Caleb e Josué focaram no propósito.
A terra é boa. Vamos atacar os inimigos. Em Hebreus capítulo 3, verso 10, nós estamos falando aqui de Hebreus. E aqui ele vai tratar dessa situação que aconteceu com eles. Ele fala lá no Hebreus capítulo 3, no verso 10, assim, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus falando sobre aqui, tratando com o povo aqui, com os hebreus aqui, essa carta que foi escrita aos hebreus, falando sobre esse fato aqui que nós lemos aqui, nós estamos falando aqui isso que aconteceu lá com o povo de Israel, lá que está escrito em Números que nós lemos, ele falou assim, esse povo, essa geração, eu me indignei com essa geração, não foi com uma pessoa, foi com uma geração inteira, porque ele diz o seguinte, olha o que ele fala aqui, esses sempre erram no coração, erram no coração. O que significa errar no coração? Essa palavra no original aqui, que está em grego, significa desviar do caminho reto, descaminhar da verdade, conduzir para o erro, se enganar, se desviar, se perder, pecar. O que significa errar no coração? A interpretação que eu faço daquilo é a minha interpretação, é humana. É com base naquilo que eu vejo, experimento e sinto, não conforme Deus falou. E eles erraram. E aí lá no verso 16 de Hebreus capítulo 3, olha o que ele fala. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Verso 19. Olha o que ele diz no verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por que eles não entraram na terra? Porque lhes faltou fé. Eles olharam e trouxeram um relato humano. Vamos fazer tal coisa na igreja? Ai, mas será que dá? Será que a gente consegue? É possível? Ai, meu Deus. Ai, quantos milhões de dólares a gente tem na conta? Ah, a gente começa a olhar tudo no natural. Mas se Deus falou, vai. Se Deus falou, faz. Você imagina você, um cara chamado Abrão, está lá de boa, e aparece Deus e fala para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, sai. E ele não deu um Google Maps pro cara, velho. Não colocou destino tal, não falou nada, só falou sai. E a Bíblia diz que ele foi e saiu. Por isso que hoje é chamado de pai da fé. Um dos motivos. Por que esse povo não entrou na terra prometida? Incredulidade. Por que hoje nós não experimentamos vida em abundância? Incredulidade. Incredulidade. Alguém está doente? Primeira coisa que a gente faz, corre, procura um socorro médico, procura os apetrechos naturais. Incredulidade. Oh, você está falando contra tomar remédio, contra médico? Não, claro que não. Eu estou falando contra confiar nessas coisas. Aí a gente confia, aí não está dando certo, aí dá desespero. Agora orem, pelo amor de Deus. Não, creia. Creia. Ele proverá. O Senhor proverá. Sabe o seu dia de amanhã? Sabe o seu dia de amanhã? Que eu não sei qual que é, mas você sabe qual que é. O Senhor proverá. Sabe como vai ser os seus filhos? Sabe como vai ser o seu casamento? Sabe como vai ser? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Você imagina que essas pessoas quando morreram, essa geração que morreu, sabe quantas pessoas morreram nessa geração aqui, que não entraram no Egito? Milhões. Não foi uma bom Jesus os perdões aqui, não. Foi muito mais do que isso. E Caleb enterrou todos eles.
Você imagina, Deus fala uma coisa com você, você obedece, você crê, você vai ver, você experimenta, você pega o fruto, volta e diz para a galera o seguinte: vamos lá, porque aquela terra é nossa. Aí a galera está com você e fala assim: ih, não, deu ruim. Aí por causa dessa galera, Deus te faz esperar 40 anos. A Bíblia não diz que ele reclamou e murmurou nenhum tempo. Só que ele enterrou toda uma geração. E ele nunca perdeu a visão, nunca perdeu o propósito. Acho que ele fazia, eu estou agora, me perdoem não, me desculpem, por eu fazer uma conjectura agora. Vou fazer uma conjectura, me permita. Eu fico imaginando o Caleb. Tem que esperar esses 40 anos. Aí morria um. Eu falei assim, menos um. Morria outro. Menos. Só está faltando agora 3 milhões. Porque enquanto esses caras não morrerem todos, eu não entro na terra. Não é que ele estava torcendo para os caras morrerem. Não é que ele não estava nem aí. Mas ele teve que ver todos morrerem para experimentar da promessa. Sabe o que Deus está falando comigo aqui agora? Tem coisas em você, na sua vida, que precisam morrer primeiro, para depois você entrar na terra, na promessa. E tem coisas que vão mover o seu coração, teu povo, tuas coisas. Mas se não morre, você não entra. Tem coisa que você vai ter que experimentar isso. Agora, quando acontecer essa perda, morte, leia-se perda, e você ficar sentimental, você imagina se Caleb fizesse assim: morreu o meu amigo da tribo de Judá. E agora? Ele era tão legal. Ele não podia fazer isso, ele entendia que era o propósito de Deus. Aquilo era consequência. Tem coisas que Deus vai precisar fazer morrer. E quando isso acontecer, não entenda isso como uma coisa terrível, uma coisa má, uma coisa do diabo. Não, é Deus. Eu sei que pregar essas coisas não é muito legal, não. Esse tipo de pregação não dá muitos likes. Morte, deixar as coisas, experimentar a luta, enfrentar gigante. Mas é a verdade da palavra. Porque ele não estava funcionando pelo seu emocional, ele estava funcionando pela fé. Porque se a Bíblia diz que os que não entraram foi por causa da incredulidade, eu posso entender que os que entraram por causa da fé. Porque nenhuma emoção consegue persistir durante tanto tempo diante de um caos externo tão absurdo. Presta atenção, era deserto. E o entorno era caos. Sabe por que Caleb ficou até o fim? Porque ele tomou uma decisão, fé. Eu quero terminando aqui, falando sobre essa vida em abundância que nós temos, finalizando sobre algo, que é um princípio da palavra, que está lá em João, capítulo 6, a partir do verso 37. Jesus aqui também, são palavras de Jesus aqui. Jesus está tratando sobre uma questão aqui, e ele fala em João capítulo 6, a partir do verso 37, ele fala assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Qual que é a palavra aqui? Qual que é a verdade? Qual que é o princípio que eu retiro disso aqui? Jesus está tratando com o povo aqui: olha, não vai julgar, não condena ninguém, porque da mesma forma que você fizer, vão fazer com você. E ele sempre coloca para a gente fazer antes: perdoe para ser perdoado.
Ele fala aqui, perdoem para ser perdoado. Às vezes, qual que é a dinâmica hoje evangélica, gospel? Uou! Primeiro eu faço, ganho, para depois eu dar. Primeiro eu ganho alguma coisa, para depois eu fazer. Se essa pessoa fizer uma coisa para mim, eu faço para ele. Não, essa não é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é o inverso. Eu faço. Aí sim, acontece algo comigo. Perdoem, serão perdoados. Ele fala assim, deem, e lhe será dado. Mas aí tem um segredinho do reino. Uau! Porque quem será dado vai ser uma boa medida, vai ser prensada, sacudida e transbordante. Deus não tem escassez para nós, Deus tem uma medida abundante. Sacudida, tremenda. Deus tem algo para nós que a gente ainda não experimentou. E às vezes nós não estamos experimentando porque nos está faltando fé. Ninguém pode chegar tão perto de você, ninguém pode chegar tão perto de você do que Deus que está em você. E esse Deus que está em mim, está em você, é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de vida. É uma fonte de vida, ele é a vida, e essa vida que Ele nos dá é uma vida em abundância. Essa vida é em abundância, que ainda nós não experimentamos em verdade isso. Existe uma paz que é tão tremenda, tão maravilhosa, que a Bíblia diz que essa paz excede todo entendimento. Em Deus, a herança, e essa herança está incluído tudo isso que Deus fez por nós e faz por nós, que a palavra de Deus diz. Amém? Que você possa experimentar a vida em abundância que Deus nos concedeu em nome de Jesus. Amém?